Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Já fazia dias que eu tenho falado aqui na página que eu preciso vir falar para vocês do nosso financiamento aqui petado, o que aconteceu. E aí eu recebi a pergunta desse rapaz aqui na página. Vou deixar mais ou menos o que ele perguntou, que ele não estava entendendo em relação ao adiantamento, ao financiamento, e se eu podia explicar. E aí eu falei, deixa eu ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos do nosso financiamento, para poder vir aqui contar para vocês. E acabou que eu demorei, mas estou aqui para falar para vocês como aconteceu desde o início até aqui, o que eu acho que é geral e o que eu acho que aconteceu só com a gente, mas que são pontos de atenção para vocês terem aí no de vocês. Nós fizemos a modalidade financiamento com terreno mais construção. Então, no dia que foi assinado o contrato, a Caixa pegou a documentação do terreno e depositou esse valor para construtor, para imobiliária, né? No nosso caso era uma construtora que estava fazendo a venda desse terreno. Então, nosso terreno foi quitado no momento em que a gente assinou o contrato com a Caixa. E era a modalidade terreno mais construção. Então, na nossa construção, foi-se adiantado 20% do valor referente à construção. Gente, eu não sei números, então eu vou arredondar para a gente ser mais fácil na hora de fazer os cálculos. Então, o nosso financiamento foi de 500 mil reais. Então, a gente assinou um financiamento em cima dos 500 mil reais, porém, 200 mil foi para pagar o terreno e 300 mil será para a construção da casa. E como funciona a modalidade de construção? Diferente da modalidade de compra, esses 300 mil que a Caixa vai te dar para construir, ela não põe esses 300 mil na sua mão. É você que vai fazer o gerenciamento da obra. Então, quando você assinou o contrato, você recebe o cronograma de obra. Eu vou deixar aqui no cantinho o nosso cronograma atualizado, o nosso cronograma atual. E aí eu vou explicar ponto a ponto para vocês o que mudou de quando a gente assinou para hoje. O cronograma é em cima desse cronograma que você vai fazer o gerenciamento da sua obra. Então, a Caixa te adianta 20% do valor total desses 300 mil para você dar início à sua obra. Então, você tem um gap, né? Você tem um prazo de 2 meses. É como se a Caixa estivesse te adiantando um valor para documentação mais os primeiros 5% da sua parcela. Então, se vocês notarem, vai continuar aqui a minha tabela. A segunda etapa, ela tá 20%. Mas esses 20% que foi no mês 2, a Caixa já havia me pagado no mês 1. Então, a planilha eu teria que enviar somente no mês 3. Eu acho que é aí a confusão. Aí uma pausa, né? Se vocês verificarem, então, nessa nossa planilha atual, olha o atraso que a gente teve. A gente mandou a nossa primeira PLS, que deveria ser mandada no mês 3 de 2023, a gente mandou ela no mês 8 de 2023. Daí a nossa obra já estava muito enrolada. Então, desde o mês 3 até o mês 8, a gente fez tudo com o nosso próprio recurso. Porém, mesmo a gente tendo atrasado, a gente conseguiu mandar os 5%. Então, no mês 8 de 2023, a gente conseguiu atingir os 25% de obra. Aí vocês podem olhar lá que a nossa parcela foi liberada, paga. E aí, qual era a dúvida? A dúvida, porque quando a gente vai assinar com a Caixa, a nossa gerente, ela fala: olha, joga a planilha de vocês sempre para mais. Se é 5%, não manda a planilha se tiver 5%. Manda a planilha se tiver 6%. Porque na análise pode ser que vocês percam alguma porcentagem. Porque às vezes a análise do engenheiro da Caixa não fica igual a análise do engenheiro que você contratou para fazer a planilha, ou até mesmo você fazer a planilha. E isso aconteceu aqui no mês 4.
Se vocês olharem, no mês 4 de 2024, a gente mandou a nossa quarta etapa, que era para a gente atingir 30%. Só que lá na nossa planilha da Caixa, eles falaram que a gente atingiu 4,9%. Então, quer dizer que a gente não atingiu os 5%, mesmo assim, eles liberaram a parcela. Foi bom? Foi bom porque a gente estava precisando de dinheiro. Porém, eles não liberaram a parcela cheia. Então, a parcela, vou chutar, viu, gente? A parcela era para vir uma parcela de 40 mil, veio uma parcela de 36 mil. Então, assim, você estava esperando um valor, porque lá no último fileira, ele mostra o valor que vai ser liberado na próxima parcela. Eu tirei aqui para não ter esse dado para vocês, mas você tem a projeção. Se você atingiu certinho toda a porcentagem, eles te mostram o valor certinho que vai cair na sua conta. Então, a gente estava esperando uma parcela de 40 mil, não atingiu 5%, recebeu uma parcela inferior. Aí, automaticamente, a nossa porcentagem de medição, ela também foi atualizada. Porque pensa comigo, a nossa planilha andava de 5 em 5%. Só que mês passado a gente não entregou 5%, a gente entregou 4,9%. Então, mês que vem, a gente não vai entregar 5%, a gente vai ter que entregar 5,10%. Então, não só a porcentagem foi atualizada, mas o saldo, o valor da parcela também foi atualizado em cima dessa porcentagem. E no nosso caso, se vocês olharem aqui a nossa planilha, ela foi atualizada em 1,4%. Olha só, na parcela 4, a gente entregou 4,9%. Mas na parcela 5, a gente tinha que entregar 6,5%. E por que aconteceu isso? Porque além de não ter entregado uma parcela cheia, a gente ainda pediu a reprogramação da obra. E o que é a reprogramação da obra? Lembra lá no início que eu falei que o nosso cronograma era de 18 meses? Nós não iríamos conseguir terminar a obra em 18 meses. Então, a gente entrou com um pedido de reprogramação da obra, para que ele estendesse esse prazo. E a Caixa estendeu o nosso prazo de financiamento por mais 6 meses. Então, todo aquele cronograma de porcentagem e de pagamento, ele foi atualizado. Então, ele foi atualizado em mais 1,5%. Se a gente conseguisse andar certinho de 5 em 5%, já não viraria mais 5%, ela virou 6,5%. Agora, um ponto importante, por que a gente pede reprogramação? Porque durante a construção, a gente não paga a parcela do financiamento, a gente paga a parcela dos juros. Então, vamos arredondar de novo. Se a nossa parcela do financiamento era 10 mil reais, durante a construção, para nos ajudar, a Caixa fala assim, então vocês vão pagar só os juros do financiamento, que é 5 mil reais a parcela. Então, se a gente não pedisse a reprogramação desse cronograma, quando atingisse os 18 meses, a gente ia começar a pagar a parcela de 10 mil reais, sendo que a casa ainda não está pronta. Então, a gente ia pagar uma parcela muito grande, além de ter que pagar todos os gastos de mão de obra e material da obra. Por isso que é importante pedir a reprogramação, para você não se atrapalhar financeiramente, para você continuar pagando uma parcela baixa até o final da construção. Terminou a construção, vocês receberam o 100% e o habite, aí sim vocês começam a pagar a parcela de fato do financiamento. Agora, eu vou deixar para vocês uma informação que não é oficial, uma informação que aconteceu com a gente, mas que as pessoas, a engenheira, a gerente da Caixa e outras pessoas que têm conhecimento, que fazem vídeos na internet, que têm conhecimento em planilhas da Caixa, em financiamentos da Caixa, eles não dão essa informação como sendo segura. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu com a gente, mas ela não é uma informação oficial. Porque eu volto a dizer, não é uma informação segura. Então, não façam isso na obra de vocês, porque pode não dar certo. Eu vou ficar aqui no meio e vou deixar as duas planilhas. Essa planilha aqui é a planilha que eu estava falando para vocês, que é a planilha da quarta parcela.
Essa planilha aqui é a nossa planilha da 7ª parcela, que foi paga agora no mês de outubro. E aí, olha para vocês verem a diferença de porcentagem e eu vou explicar para vocês o que aconteceu. No mês 8, aqui no dia 16/8, a gente não tinha atingido a porcentagem de 6,5% para poder enviar a planilha. Mas a gente estava precisando muito de dinheiro. A gente precisava do dinheiro para a gente poder fazer mais coisas na obra. E aí a gente decidiu mandar a planilha mesmo sem ter atingido a porcentagem de 6,5%. Na nossa cabeça, a gente falou assim, o máximo que vai acontecer é a Caixa recusar a planilha e ela vai recusar a planilha, vai xingar a gerente vai xingar a gente e a gente não faz mais. Porém, a parcela foi paga. Ela foi paga com 3,95%. Então, ela foi paga com metade do valor previsto. Se vocês olharem nessa planilha da 6ª parcela, o valor previsto era 6,5%. E se vocês olharem nessa planilha da 5ª parcela, ele foi pago o valor de 3,95%. Então, por isso que eu falei para vocês, nós demos uma sorte, eu nunca vi informação nenhuma. Eles pagaram o valor a menos, mas pagaram. E aí a nossa planilha foi recalculada novamente. Então, antes ela andava de 6,5% em 6,5%, agora ela, na verdade, a próxima parcela a gente tem que mandar com 9%. Na verdade, a gente já mandou, então a gente ficou desde o mês 8, que a gente mandou a planilha de 6%, dia 16/8, aí a gente ficou 2 meses como se a gente fosse fazer 2 parcelas, né? Aí no dia 3/10, a gente conseguiu mandar a planilha com 9 e pouco por cento e eles deram como liberado o valor total da parcela. Então eu volto a dizer, eu não sei se isso pode acontecer ou se foi só no nosso caso, foi uma coisa excepcional. Hoje, se vocês olharem aqui o nosso cronograma, a próxima parcela é de 6,5%. Então, a gente não quer nem mandar muito abaixo, nem mandar muito acima. Mas, ao meu ponto de vista, se você mandar acima, é bom porque eles vão recalcular a porcentagem e vão te dar um adiantamento, né? Vão pagar a parcela maior. Então, para concluir, eu vou terminar respondendo a pergunta que eu deixei lá nos comentários do rapaz que falou que não estava entendendo muito bem. Então, no meu ponto de vista, a gente tem que mandar a porcentagem sempre a mais do que a Caixa está colocando lá na nossa planilha. Então, se está mandando de 5 em 5%, manda com 6%, para não correr o risco que nem aconteceu na nossa parcela, de a gente mandar com 5 exato e eles calcularem a menos por 4,9%. Agora, uma coisa que seria interessante também, se você tem recurso, é mandar 2 parcelas no mesmo mês. Uma coisa que a gente já percebeu é que você tem que cumprir as etapas. Então, você cumpre a etapa para a Caixa te liberar o dinheiro. Então, vamos supor que nesse mês 10 agora, eu mandei a planilha dia 3/10. Mas vamos supor que no dia 30/10, eu consegui os 6,5%, porque eu tive um recurso próprio e aí eu consegui atingir essa porcentagem. Você pode mandar a planilha, você não precisa esperar até a data que tá lá na sua planilha para você mandar a planilha para a Caixa aprovar. O cronograma é para a gente não se perder, por isso que ele é de mês a mês. Mas se você, quanto mais rápido você conseguir fazer a sua construção, melhor para você, porque você vai receber o dinheiro mais rápido. E a única coisa que eu não falei para concluir é quanto às vistorias do engenheiro. Vocês lembram que eu falei no começo que antigamente o engenheiro vinha todo mês na obra? Eu acho que era R$150 a visita. O engenheiro vinha todos os meses, então a gente não preenchia essa planilha. Era o engenheiro que vinha, fotografava e assinava se realmente tinha a porcentagem que estava no cronograma. Hoje não é mais assim. Hoje o engenheiro vem 4 vezes na obra. Então, ele vem com 30%.
Então hoje não é mais assim. Hoje o engenheiro vem na obra 4 vezes. Então ele vem quando vai iniciar a obra. Então ele vem para fazer a vistoria do terreno, da construção, se não é um lugar irregular, se realmente existe aquele terreno. Então ele vem uma vez no valor de R$750. Hoje é dia 13/10/2024. É esse valor até hoje. Aí a segunda vez ele vem com os 30%. Então você manda a planilha de 30% e aí a engenheira, a gerente da Caixa fala: a gente chegou aos 30% e precisa da visita do engenheiro. Aí você paga mais R$750, o engenheiro vem até a obra para fazer a vistoria se você atingir os 30%. A terceira vez é quando você atingir 85% da obra. Então você vai mensalmente mandando as planilhas. Quando atingir os 85%, a gerente da Caixa vai te informar que o engenheiro tem que vir para poder fazer a vistoria. Aí você paga mais os R$750 para o engenheiro. E no 100%, que é o ABITSE. Então depois que a prefeitura fez toda a fiscalização, tal. Eu não sei ainda certo, porque ainda não chegamos lá, mas quando chegar lá eu vou explicar tudo como vai acontecer. Isso eu sei de informações que eu colho na internet. Mas aí a Caixa vai dar a liberação que você terminou o seu vínculo de construção com ela. Aí o engenheiro vem para assinar que tá tudo certinho de acordo com a documentação que vocês mandaram no início. Eu sei, esse vídeo ficou muito grande, mas eu quis explicar de uma maneira assim que desse para todo mundo entender, porque apesar da gente trazer muitos papéis lá da Caixa, às vezes a gente não entende, até mesmo nós demoramos para entender como é que funcionava a planilha da Caixa, se a gente estava fazendo certo, se a gente não estava. E agora eu posso explicar para vocês o que acontece quando a gente assina e o que aconteceu quando a gente mandou porcentagem a mais e quando a gente mandou porcentagem a menos. Eu espero que tenha sido claro. Se vocês não entenderam alguma coisa, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu prometo que eu vou tentar explicar de uma maneira melhor para vocês, para ninguém ficar, no escuro, num período tão importante da nossa obra, que são os envios das planilhas, para a gente poder receber o nosso recurso. Um beijo e até o próximo vídeo.